Olá, investir depois dos 60 anos? Bem, é um jogo diferente. Nesta fase da vida, a prioridade muda radicalmente. Mais do que tentar multiplicar o dinheiro a todo custo, o grande objetivo passa a ser proteger aquilo que se acumulou e, claro, fazer com que dure. Vamos então mergulhar nos principais riscos a evitar para se ter um futuro financeiro mais tranquilo, com base naquilo que dizem os especialistas. E esta é, no fundo, a pergunta de 1 milhão de euros, não é verdade? Depois de uma vida inteira de trabalho, como é que se pode ter a certeza de que o património que se juntou vai dar a segurança necessária? É precisamente isso que vamos analisar, focando-nos nos erros que podem, de facto, comprometer essa estabilidade. Ora bem, o primeiro grande desafio que temos pela frente é o próprio mercado. A partir de uma certa idade, a forma como se olha para as subidas e descidas do mercado tem de ser outra. A prioridade absoluta, o foco número um, passa a ser proteger o capital que se conseguiu juntar ao longo dos anos. E a razão para isto é bastante simples: o tempo. Se houver uma queda acentuada no mercado, o tempo que existe para recuperar dessas perdas é muito, mas muito mais curto. Pensemos nisto: uma perda de 30% aos 30 anos é um percalço. Aos 65, pode comprometer de forma séria todo o plano para a reforma. Então, de que tipo de ativos de alto risco estamos a falar, concretamente? Estamos a falar, por exemplo, de ações de empresas individuais, de fundos de investimento com estratégias mais agressivas e, claro, do universo super volátil das criptomoedas. A questão aqui não é proibir estes investimentos, mas sim gerir a exposição a eles com pinças, mantendo-os numa percentagem muito, muito reduzida da carteira de investimentos. Pondo as coisas assim, a escolha torna-se bastante clara, certo? De um lado, temos produtos que dão uma garantia: o capital investido será devolvido. Do outro, produtos onde existe um risco real de se perder parte ou a totalidade do dinheiro. A estratégia mais segura, sem dúvida, é dar prioridade aos primeiros e, só se o perfil de risco o permitir, é que se deve alocar uma pequena fatia do portfólio aos segundos. E fica aqui um aviso muito importante. Se um produto de investimento parece demasiado complicado para ser explicado em 2 ou 3 minutos, se calhar o melhor é mesmo evitá-lo. Muitas vezes, essa complexidade toda serve para esconder custos elevados ou riscos que não são óbvios à primeira vista. A simplicidade nesta fase é uma grande aliada. Muito bem, vamos agora para a segunda grande área de risco: os erros que vêm do planeamento pessoal. A boa notícia aqui é que, ao contrário do mercado, o controle está nas mãos de quem investe. Tudo se resume a uma boa gestão e, acima de tudo, à antecipação. O erro clássico. Pôr os ovos todos no mesmo cesto. Concentrar todo o capital num único sítio, por exemplo, só em imobiliário ou só nas ações de uma única empresa, cria uma vulnerabilidade gigantesca. Se esse setor ou essa empresa tiverem problemas, o impacto no património pode ser devastador. A diversificação funciona, no fundo, como uma rede de segurança. Outro ponto que é absolutamente crucial é a liquidez. O que é isto? Basicamente, é a facilidade com que se consegue aceder ao dinheiro. Investimentos como certos tipos de imóveis ou alguns fundos de investimento podem prender o capital durante algum tempo. Numa fase da vida em que podem surgir despesas inesperadas, como as de saúde, ter acesso rápido aos fundos não é um luxo, é uma necessidade absoluta. Isto mostra-nos uma coisa muito clara. O planeamento não é algo que se faz uma vez e se arruma na gaveta. A vida muda, a saúde pode mudar, os rendimentos podem alterar-se. Por isso, é fundamental ir reavaliando periodicamente os objetivos e o perfil de risco para garantir que a carteira de investimentos continua sempre alinhada com a realidade do momento. E chegamos a um tema que, por vezes, fica para trás, mas que é, na verdade, vital. Um bom planeamento sucessório e fiscal assegura que o património é transmitido aos herdeiros da forma mais eficiente que a lei permite, evitando surpresas desagradáveis com impostos elevados ou complicações burocráticas. Entramos agora na terceira secção, e esta é séria. Falamos da ameaça, bem real e crescente, da fraude financeira. Este é um perigo que exige uma vigilância constante, até porque os investidores séniores são muitas vezes um alvo preferencial para esquemas que estão cada vez mais sofisticados. Aqui, a regra de ouro não podia ser mais simples. E é para levar muito a sério. Se uma oferta de investimento parece boa demais para ser verdade, é porque, muito provavelmente, é fraude. Ganhos garantidos, muito elevados e sem qualquer risco. Isso simplesmente não existe. A desconfiança é a nossa primeira e melhor linha de defesa. Então, como é que nos podemos proteger? O segredo está em seguir alguns passos bastante simples, mas eficazes. Primeiro, verificar sempre se as entidades financeiras estão registadas e autorizadas pelos reguladores. Segundo, desconfiar sempre de contactos que não foram solicitados, seja por telefone ou por e-mail. E, acima de tudo, dedicar o tempo que for preciso para analisar e compreender a fundo qualquer produto antes de colocar lá o dinheiro.
E com isto, estamos a chegar ao fim da nossa análise. Evitar estes riscos todos, os de mercado, os de planeamento e os de fraude, não é uma atitude pessimista, muito pelo contrário. É, na verdade, a estratégia mais inteligente e proativa para garantir a tão desejada estabilidade financeira durante a reforma. No fundo, a mensagem central que fica é esta. A proteção do património que foi construído ao longo de uma vida inteira assenta em dois pilares que são fundamentais. Por um lado, a prudência nas escolhas que se fazem e, por outro, um planeamento detalhado e que é revisto continuamente. E para terminar, fica uma pergunta no ar para reflexão. Olhando para todos estes riscos que vimos, será que um plano financeiro está mesmo preparado para os desafios da reforma? É uma questão que vale a pena ponderar com calma. Muito obrigado pela atenção.